Sejam bem-vindos ao Comentando PMO de abril de 2023. Nesta edição, falaremos sobre clima, revisão quadrimestral de carga, agenda regulatória e muito mais. O avanço de frentes frias e consequente realização de precipitação foi positivo ao longo da primeira quinzena de março, sofrendo uma mudança de padrão com menos chuva sobre o Sudeste e Sul na segunda quinzena do mês. Na região Norte, áreas de instabilidade, em conjunto com a atuação da ZECIT, causaram precipitação constante ao longo de todo o mês. Com isso, bacias do Sim finalizaram março próximo à média climatológica. Em termos hidrológicos, o Sudeste e Centro-Oeste fecha março de lado com fevereiro em 104% da MLT. Já o Norte fica um pouco melhor que o mês anterior, com 105% da MLT. O Sul também apresenta melhora com 116% da MLT, enquanto o Nordeste apresenta queda para 56% da MLT. Com isso, o Sim fecha com uma ENA de 99% da MLT. Diante deste cenário, os armazenamentos do Sim continuaram apresentando elevação, atingindo os maiores patamares desde 2012. Falando agora sobre o fenômeno Enzo, a NOAA, que é o centro-americano, decretou o final da Laninha. O BOM, que é o centro-australiano, emitiu um aviso de El Niño, que apresenta 50% ou mais de probabilidade de ocorrer o fenômeno em 2023. A previsão atual, realizada pelos modelos dinâmicos e pela previsão de consenso, é de neutralidade nos próximos meses, seguida de um contínuo aquecimento do Pacífico e possível estabelecimento do El Niño entre o final do inverno e meados da primavera. Todos os anos, ocorrem 3 revisões anuais de carga para o planejamento mensal da operação. A primeira ocorre no início do ano, enquanto as demais em maio e setembro, primeira e segunda revisões quadrimestrais respectivamente. Tanto o planejamento no início do ano como as revisões englobam 5 anos de planejamento, considerando aspectos econômicos políticos locais e globais. Durante o PMO de abril de 23, o destaque fica para a primeira revisão quadrimestral, em que foram apresentadas atualizações econômicas para os próximos anos, incluindo a redução expressiva do crescimento de PIB para os anos de 2024 e 2025, sendo a variação em 2024 de 2,3% para 1,7% ao ano e em 2025 de 2,5% para 2% ao ano. Também é possível analisar as âncoras econômicas apontadas pela equipe da EPE. No âmbito interno, há o endividamento das famílias com impacto na expansão do consumo atrelado às taxas altas de juros, aspecto negativo, proposição de uma âncora fiscal e reforma tributária positivos para o país. E no âmbito externo, há uma desaceleração da economia mundial, como resultado do aperto inflacionário internacional, com consequente instalação de altas taxas de juros. Isso enfatiza questões geopolíticas, sanitárias, climáticas, além da dinâmica inflacionária e encaminhamento de questões fiscais como preponderantes para a redução da expectativa de crescimento do PIB para os anos de 2024 e 2025. Os desvios de carga para atualização em curso são de menos 166 MW médios para 2023, menos 368 MW médios para 2024, menos 758 MW médios para 2025, menos 972 MW médios para 2026 e menos 1.094 MW médios em 2027. A média no período fica em menos 660 MW médios, que é o efeito médio a ser percebido pelo modelo de otimização, baixista preço, uma vez que deixa a função de custo futuro mais aliviada. Outro fator de destaque é a representação da micro e mini geração distribuída nos modelos. Durante os anos de 2021 e 2022, o Sim expandiu consideravelmente em potência instalada em todos os submercados, com destaque para o Sudeste. Chegamos ao final de 2022 com mais de 16 GB de capacidade instalada, sendo grande parte oriunda de fonte solar, que são painéis solares fotovoltaicos instalados em residências e comércios. Há expectativa de mais expansão para o ano em curso e para os demais anos, sendo necessário a representação desta fonte nos modelos de otimização. Até abril de 2023 não é representado. Em maio de 2023 será explicitado nos modelos a geração oriunda da MMGD. A quantidade de energia imputada nos modelos para este primeiro momento se dará apenas como efeito base, status instalado atualmente sem a consideração da expansão para os próximos anos. A representação da expansão se dará somente em janeiro de 2024. A energia a ser gerada agregada ao modelo apenas como efeito base, oriunda da MMGD, pode ser vista nesta tabela. O efeito prático no modelo ou a carga líquida é nulo, uma vez que eu represento um aumento de carga proporcional ao aumento de geração,
que é a carga atendida pela geração abaixo da carga da distribuidora. Portanto, o efeito prático da atualização de carga para esse momento é apenas os menos 660 megawatts médios na média dos 5 anos. Os itens CPAMP a serem deliberados em consulta pública no ciclo 2022 e 2023, que serão aplicados a partir de janeiro de 2024, são fontes intermitentes, que é a representação da geração eólica estocástica e não mais determinística, como é feito hoje no modelo, representação de usinas do ACL que não iniciaram obras, mas que já estão com PPA e CUST ou CUSD homologados, impactando uma geração adicional expressiva para os próximos anos nos modelos de otimização energética. A implantação New Wave híbrido, que possui melhoria na representação dos dados de entrada, sendo o primeiro ano de horizonte com dados discretizados, armazenamento das usinas hidrelétricas e restrições de vazão máxima e mínima, por exemplo. Com as medidas propostas, além da representação do MGD com sua respectiva expansão e usinas do ACL, faz-se necessário reavaliar os parâmetros de risco do modelo. CVaR. Você sabia que 9 dos 12 meses de 2022 foram piso regulatório e a expectativa de 2023 é de manutenção do mesmo comportamento? Com a instalação do PLD mínimo por vários meses seguidos, a discussão em torno da metodologia de cálculo está em foco no setor. Após a publicação do PLD mínimo de 2023, no final de dezembro de 2022 em R$ 69,04, sendo a expectativa do mercado próxima a R$ 60, abriu-se grandes discussões em torno do cálculo, que vão desde a consideração e duplicidade da inflação americana no cálculo, componente interna até o de Itaipu, até mesmo questionamentos sobre a validade da consideração desta componente. Houve judicialização no setor, com determinação antecipada de juizado em favor da solicitante, sendo o PLD mínimo a ser aplicado para o agente dissociado da TEL de Itaipu. Esse é um dos assuntos que agregam maior risco às operações de mercado e à integridade econômico-regulatória do sistema elétrico brasileiro. A revisão de carga não surpreendeu o mercado, que já esperava uma leve revisão para baixo, corroborando a perspectiva de preços baixos por mais tempo. Com a baixa liquidez observada nos últimos meses no mercado brasileiro, players têm iniciado a negociação de CMO, preço que pode ser negociado abaixo do piso regulatório do PLD. O mercado segue discutindo as possíveis revisões para o PLD mínimo de 2024, ainda sem saber se haverá ou não revisão de metodologia. A curva de preços para o curto e longo prazo segue estável, reflexo da boa recuperação de armazenamento e condição favorável do SIM. E esse foi o Comentando PMO de abril de 2023. Obrigado por assistir ao vídeo, siga as redes sociais da 2W EcoBank para continuar acompanhando as novidades do setor energia. Até o próximo mês com mais um Comentando PMO.